Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos. Vamos estar lendo o livro de Salmos, Salmo 36. Oh, glória a Deus, Salmos 36. Vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor. A malícia do ímpio, nosso refúgio está em Deus que salva os retos. Salmo de Davi, aleluia. A prevaricação do ímpio diz: no íntimo do seu coração não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeiam até que a sua iniquidade se mostre estreitável. Aleluia. As palavras da sua boca são malícias e engano. Deixou de entender e fazer o bem, maquina o mal na sua cama, põe em caminho que não há bom, nem aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está no céu, a tua felicidade chega até as mais excelentes vestes. A tua justiça é como a grande montanha, os teus juízos são como os grandes abismos, Senhor. Tu convertes os homens e os animas. Quão preciosa é o Deus da tua, aleluia, da tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra da tua asas. Eles se afastam da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida na tua luz. Vemos a luz, entenda a tua benignidade sobre o que te conhece, a tua justiça sobre o reto do coração. Não venha sobre mim o pé do soberbo, e não me renova a mão do ímpio. Ali cai o obreiro da iniquidade, cai e não se poderão levantar. Aleluia. Glória a Deus. Aqui o salmista vai falar, irmão, sobre os ímpios, né? Vai dizer assim, ó: há no coração do ímpio a voz das transgressões, a voz das prevaricações, a voz do pecado, né? Há sobre os ímpios. O ímpio não tem temor, não, meu irmão. O ímpio não tem temor a Deus, não. O ímpio planeja o mal todos os dias contra mim, contra você. Então o castigo do ímpio, aquele grande dia vai ser grande, né? O versículo 2 vai dizer, assim, ó: porque há transgressões lisonjeadas, e os olhos lhe diz que a iniquidade não há de ser descoberta, nem destacada. A palavra da sua boca são maldade enganosa. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. A palavra do ímpio são maldade enganosa. Então, ímpios são maldosos, são enganosos. Irmão, que você vai dizer naquele grande dia lá: os ímpios são maldosos, são enganosos. No seu leito planeja maldade, ou seja, na sua cama, até dormindo planeja maldade contra mim, contra a tua vida, irmão. Né? Até dormindo, eles tentam maquinar o mal, tentam arrumar uma estratégia, alguma coisa, para tentar nos abater. Tu vê ali quando Daniel, versículo 6, quando fala sobre Daniel na cova do leão, tu vê que Daniel foi constituído um dos principais ali, dos governantes, dos principais separados, para estar do lado do rei. Um dos 21, se me fala a memória, consagrado para ser um dos reis. Então naquele Daniel tinha algo diferente, Daniel tinha alguma coisa diferente dele. Era o quê? O Espírito Santo de Deus era diferente dele. O Espírito Santo de Deus era com Daniel. Daniel era um homem diferente, era um homem reto. Daniel era um homem que orava, que buscava o Senhor. O rei sentiu de colocar ali entre aqueles magistrados, entre aquele astrólogo e astrólogo que estava ali, aquele feiticeiro que estava ali com ele. Daniel era um, se destacava. Daniel era um, mas era diferente. Daniel não adorava um Deus de pau, igual aqueles outros adoravam. Daniel adorava o Deus, o grande eu sou, o grande El Shaddai. Então Daniel ali, o rei instituiu Daniel o segundo dele. E aí aqueles povos ali maquinaram o mal contra Daniel, né? Chega pro rei Dário e falou: ó, vamos fazer um decreto aqui, aquele que adorar, né, qualquer Deus que não seja o Senhor, rei Dário, fazer um decreto, imediatamente será lançado na cova do leão. Então o rei falou: bom esse negócio aí, é bom, né?
Ninguém pode adorar, tem que me adorar. Tem que fazer só para mim. Tem um rei que foi lá assinar o decreto. Né? Aquele decreto lá que o rei assinou, decreto de morte. Ó. Quem adorar diante de tal dia, né? Pegar adorar vai ser morto, também vai ser morto. Então o rei assinou esse decreto. Só que o Daniel, irmão, sabendo desse decreto, Daniel não temeu. Daniel continuou o propósito dele de orar, de manhã, tarde e noite. Daniel era continuamente homem de oração. De manhã, tarde e noite, Daniel orava, irmão. Porque Daniel sabia o Deus que servia. Então nós temos que saber, irmão, Deus que eu e vocês servem. Deus que peleja, Deus que guarda, que salva. Não importa a circunstância, não importa se preparar um decreto para você, não importa se a palavra veio de morte para você, nós temos que crer no Senhor. Quem pode nos livrar é Ele. Né? O salmista Davi vai dizer assim, né? Que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então se você andar, irmão, pelo vale da sombra da morte, se você andar por um caminho tortuoso, não temas nenhum, irmão, porque o Senhor é contigo. Daí que ele fez esse decreto ali, e Daniel continuou orando. A palavra do Senhor vai dizer que pegaram Daniel orando ali sobre a janela. Pegaram Daniel orando e falaram, aí ó, Daniel estava orando. E agora? Você não fez o decreto? Só que o rei tinha feito um negócio que não percebeu. Que podia fazer maldade os outros, né? Assinou um decreto que não podia revocar, podia voltar. E chamou Daniel. Foi lá na cova do leão, Daniel, né? E o rei, triste, abatido, mandou lá colocar Daniel na cova do leão. E foi para o seu quarto. Creio que estava lá orando, jejuando, né? Porque ele gostava de Daniel, ele amava Daniel. Creio que estava ali orando, jejuando pela vida de Daniel, né? Porque o Deus que Daniel servisse vinha salvar ele, vinha libertar ele. Só que cada circunstância, irmão, cada problema, Deus tem uma solução. Quando Deus quer salvar aquela alma, quando Deus quer salvar esse homem, essa mulher, ele vai casar situações que são difíceis para mim e para você resolver. Para tu ver, teve que Daniel cair na cova do leão, para que algo venha acontecer, para que Deus venha endurecer o coração desse rei, para que Deus venha trabalhar a favor de Daniel. Porque tem coisas, irmão, na minha vida que acontece, que os ímpios maquinam, irmão, para tentar nos parar, para tentar nos destruir, para poder nos levantar. Prova, vê José. Os irmãos de José venderam José. Os irmãos de José pegaram aquela túnica que era de José, maquinaram uma contra ele, prepararam uma barra para ele. Não contente, venderam ele. Olha o que Deus fez. Tudo que prepararam contra José, Deus transformou aquela, bem dizendo, não maldição, mas Deus transformou aquele propósito em bênção. Aquele propósito que José passou foi um ponto para ele chegar mais próximo do quê? Ele chegou mais próximo do Egito, irmão. Né? Chegou mais próximo do Egito lá, porque para ele ficar mais próximo. Onde ele foi parar? Na cova do leão. Onde foi parar? Preso. Onde ele foi parar agora? Na casa de Potifar. Né? Foi parar na cadeira, depois na casa de Potifar. Depois foi fazer o quê? Foi parar diante do rei. O rei do Egito lá, foi ser lá. Pra tu ver. Olha o propósito que Deus tem na minha, na tua vida, irmão. Cada provação, cada deserto, que o ímpios tenta maquinar o mal para me destruir, para tentar destruir, irmão. O Senhor, ele transforma aquela coisa em bênção. Eles pensam que estão fazendo um mal para você, mas na verdade estão fazendo um bem. Pensaram que está fazendo um mal contra Daniel, mas na verdade está fazendo um bem para Daniel. Que quando Daniel foi lá, se posicionou, Daniel orou, também o inimigo não tocou também Daniel, porque o Daniel estava orando. Daniel é homem de oração. Então aquele que ora, que busca, o maligno não toca, irmão. O maligno não tem poder para tocar na minha, na tua vida, quando você está na posição, quando você está orando. Quando tem juro dobrado, irmão, o inimigo pode se levantar, mas se levanta para cair. Então pode, o ímpio pode preparar laço para mim, para você, armadilha para mim, para você. Você não sabe para Satanás, mas ele prepara para cair. Porque não tem como, né, ele ficar de pé. O homem, como a mulher que se posiciona, como a mulher que ora, que busca o Senhor ali. Não tem como se posicionar. E ali ele fez esse decreto aí, irmão. Imediatamente a Bíblia vai dizer que Daniel foi livre, o leão não tocou, o leão dormiu. Deus fez, irmão, o leão dormir. Deus fez ali, irmão, o leão ficar lá. Por quê? Decreto para Daniel, decreto de morte. Mas o Senhor trouxe vida, porque Daniel estava orando, jejuando. Vai dizer que Daniel saiu dali impune. O leão teve que dormir. Né? Quando jogaram aquele outro pessoal, aquelas outras pessoas, imediatamente, irmão, o leão comeu, devorou. Antes de chegar lá em cima, o leão já devorou. Entendeu, irmão? Antes de chegar lá em cima, o leão já devorou aquele povo. Por quê? Porque tentaram fazer decreto contra Daniel. Então, aquele que preparou a cova para mim, para você, eles mesmo vão cair, irmão. Quem preparou o laço para mim, para você, eles não vão cair no seu laço. Quem preparou uma armadilha para mim, para você, eles mesmo vão cair na própria armadilha. Vão cair.
Que a palavra do Senhor que diz, não sou eu. A palavra do Senhor que diz, irmão. Então, quando José ficou lá, irmão, caiu Potifar, ficou na cadeia ali, Deus revelou um sonho para ele. Ele contou o sonho, né? Você conhece a história do copeiro. Ele revelou aquele sonho ao egípcio. O egípcio fez, chamou ele, colocou segundo ele, seu sucessor. Não tem alguém maior do Egito. Primeiro o egípcio lá, o comandante-chefe, segundo ele. Então ele foi um segundo maior do rei ali, junto com o rei, que governou ali o povo de Egito, irmão. Pra tu ver, olha o propósito que Deus te colocou lá, o propósito que Deus tenha feito. Meu Deus, essa situação que você está passando, irmão, é tudo por trabalho do Senhor. Tudo coopera para a Bíblia vai dizer assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando por uma luta, se estão te caluniando, te perseguindo, os ímpios estão maquinando o mal para você, tudo isso coopera para o seu bem. Tudo está cooperando para o seu bem. Olha que José chegou, olha como José chegou. Olha onde Daniel chegou. Né, irmão? Porque estava na oração, estava na posição. José ele fugiu do pecado. Quando a mulher de Potifar foi tentar ele fugiu. Por isso que ele foi preso, ele fugiu. Então nós temos que fugir, irmão, da aparência do mal. O inimigo vão preparar aqui, ó, os inimigos vão preparar, maquinar o mal contra mim, contra ti, irmão. Mas nós temos que fugir desse laço. A Bíblia vai dizer em Salmos 1, volta a repetir isso aí, Salmos 1, não se assentar às rodas dos escarnecedores, irmão. Fugir. Sai da roda dos esquecedores, sai da fofoca, sai da intriga, sai. Você é um homem diferente, você é mulher diferente, você é escolhido, você é escolhida. Então não se assiste na roda dos esquecedores, irmão. Diz a palavra do Senhor, você é aquele que fica com os porcos, fica com os porcos também é com os porcos, irmão. Como farelo come. Né? Então não temos que se juntar com os porcos, irmão. Para nós não se melar, não se bagunçar. Então o Senhor colocou essa palavra no coração, irmão. Não dê ouvido aos ímpios. Os ímpios maquinam mal contra mim e contra a tua vida. Né? Mas se não for o Senhor nos livrar, se não for o Senhor nos guardar, irmão, não tem como. Né? Como diz os Salmos, né? Se não for o Senhor que edificar a casa, ou que guardar a casa, e vão vigiar a sentinela. Então, se não for o Senhor me guardando, se for o Senhor te guardando, irmão, já era tudo. Os inimigos não teriam engolidos vivos, como diz a palavra do Senhor. Nossos inimigos não teriam engolido vivos. Eles iriam me matar, mas se não fosse o Senhor nos livrar, se não fosse o Senhor nos guardar, irmão, não estava aqui para contar história, não estava aqui para contar testemunho de vida. Então, creia nessas palavras. Hoje foi o Salmos 36, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, peça para o Senhor livramento, a cura. Deixa o inimigo preparar mal, deixa o inimigo fofocar, falar mal da tua vida, deixa eu falar, eles mesmos vão fazer a cobra, eles mesmos vão cair, como caiu na Daniel aqui. Preparar a cobra para Daniel, mas eles mesmos caíram. Então todo aquele que se levantar contra a minha, contra a tua vida, irmão, vai cair, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai querido, Pai eterno, Pai amado, Senhor, obrigado pela tua palavra maravilhosa, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Assim como os inimigos, Senhor, prepararam, maquinaram, Senhor, contra a nossa vida, Senhor, Pai. Eles mesmo vêm cair, Senhor, no seu laço, Pai, na sua armadilha, Senhor. Para não desejar mal para ninguém, Senhor. A palavra vai falar para nós orar para os nossos próprios inimigos, Senhor. Nós oramos para eles, que o Senhor venha guardar, venha libertar, Senhor, eles venham para aquele santo, Pai, que pratica a maldade, que pratica a iniquidade, Senhor. Guarda eles, Pai, livra eles, Pai, faz eles se converter, Senhor. Também converte, Senhor, a nossa maldição jogada contra nós, Senhor, em bênção, Senhor. Transforma, Senhor, essa maldição, essa canonização, Senhor, a nosso favor, em bênção. O Senhor transformou ali, Senhor, a canonização sobre José, Senhor, em bênção, Senhor. Olha onde que ele chegou, Senhor, através da traição, através da calúnia, Senhor, olha onde ele chegou, Pai. Aquele lugar que o Senhor queria, Senhor, através daquele sonho que ele teve, o Senhor chegou no auge, Pai, da sua carreira ali, Senhor, sendo governador do Egito ali, Senhor, Pai. Então peço a Ti, Senhor, venha guardar essa manhã, venha proteger, Senhor, guardar a casa, guardar o lar e a família, Senhor. Dá um dia abençoado, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Jesus.